Bem-vindos a mais uma jornada através dos relatos bíblicos, onde encontramos histórias de luz e sombra, de bondade e crueldade. Hoje, exploraremos o lado obscuro da natureza humana, enquanto mergulhamos nas vidas de indivíduos que protagonizaram momentos de tirania, violência e malevolência. Com suas páginas repletas de narrativas antigas, a Bíblia nos revela personagens que, apesar de suas ações cruéis, nos ensinam lições profundas sobre as escolhas que fazemos e as consequências que enfrentamos. Junte-se a nós, inscreva-se no canal e curta este vídeo, enquanto examinamos os perfis daqueles que, apesar de seus piores instintos, continuam a ecoar através das eras como lembretes de que a crueldade humana é uma realidade complexa, mas também uma oportunidade para a reflexão e a mudança. Caim, o primeiro dos cruéis. Caim era o primogênito de Adão e Eva, nascido após a expulsão deles do Jardim do Éden. Ele e seu irmão Abel cresceram em um mundo que estava apenas começando a se desenvolver. Caim escolheu a agricultura como seu ofício, enquanto Abel tornou-se um pastor de ovelhas. O ponto crucial da história acontece quando ambos os irmãos decidem oferecer sacrifícios a Deus como forma de adoração. Abel trouxe os melhores cordeiros do seu rebanho, enquanto Caim trouxe frutos da terra. Deus olhou com favor para a oferta de Abel, mas não para a de Caim. Isso não significava que a oferta de Caim fosse intrinsecamente ruim, mas Deus viu o coração por trás das ofertas. Aqui entra o aspecto cruel da história. Caim reagiu à rejeição de sua oferta com inveja e raiva. Em vez de refletir sobre suas ações e buscar uma maneira de agradar a Deus, ele permitiu que o ciúme o consumisse. Em um momento de intensa raiva, Caim convidou Abel para o campo e o matou. A crueldade de Caim não reside apenas no ato brutal de assassinar seu próprio irmão, mas também na motivação por trás desse ato. Ele permitiu que suas emoções negativas o dominassem a ponto de cometer um ato terrível. Além disso, quando Deus questionou Caim sobre o paradeiro de Abel, ele mentiu, tentando esconder seu crime. Deus confrontou Caim com sua maldade e pronunciou uma maldição sobre ele. Caim foi expulso da terra fértil e temeu por sua vida, pois acreditava que outros o matariam como vingança. Deus colocou um sinal em Caim para protegê-lo, mas isso também serviu como um lembrete constante de seu ato terrível. A história de Caim serve como um exemplo vívido dos perigos da inveja, raiva descontrolada e do pecado em geral. Sua crueldade reside na forma como ele permitiu que suas emoções negativas o levassem a tirar a vida de seu próprio irmão, demonstrando uma completa falta de empatia e consideração pelo valor da vida humana. Portanto, Caim é considerado cruel principalmente devido ao seu ato de assassinato motivado por inveja e raiva. O faraó do Egito. Na narrativa bíblica do Êxodo, o faraó do Egito é retratado como um governante cruel que se recusou repetidamente a libertar os hebreus da escravidão, apesar das consequências devastadoras que suas ações trouxeram sobre o seu próprio povo e sobre a nação egípcia. Suas crueldades podem ser observadas em vários momentos-chave da história. Recusa em liberar os hebreus. O faraó inicialmente se recusou a atender ao pedido de Moisés e Arão para libertar os hebreus da escravidão no Egito. Ele via os hebreus como uma força de trabalho valiosa e não estava disposto a abrir mão deles. Aumento da opressão. Em resposta à solicitação de Moisés e Arão, o faraó não apenas recusou a libertação, mas também aumentou a opressão sobre os hebreus, tornando suas condições de vida ainda mais difíceis e cruéis. Recusa diante das pragas, e mesmo diante das pragas sucessivas que Deus enviou ao Egito como advertências e castigos, o faraó continuou endurecendo seu coração e se recusando a ceder. Isso resultou em pragas terríveis,
como água transformada em sangue, rãs, piolhos, moscas, pestes nos animais, úlceras, chuva de granizo, gafanhotos e trevas. Morte dos primogênitos. A culminação da história do faraó envolve a 10ª praga, na qual os primogênitos de todos no Egito, desde o faraó até os prisioneiros nas masmorras, foram mortos. Essa tragédia finalmente levou o faraó a liberar os hebreus. A crueldade do faraó é mais evidente em sua contínua recusa em ceder, apesar das advertências e das consequências trágicas que suas decisões trouxeram para seu próprio povo. Sua obstinação resultou em sofrimento generalizado e morte, destacando sua busca pelo poder e seu coração endurecido. A narrativa do Êxodo também demonstra como a crueldade e a dureza de coração podem levar a consequências devastadoras não apenas para os outros, mas também para aqueles que praticam tais ações. Nimrod. Na Bíblia, especificamente no livro do Gênesis, Nimrod é descrito como um poderoso caçador diante do Senhor. A narrativa bíblica sobre Nimrod é relativamente breve e não fornece muitos detalhes sobre suas ações cruéis. No entanto, a tradição judaica e várias interpretações ao longo dos anos construíram uma imagem mais complexa de Nimrod. A principal referência a Nimrod é encontrada em Gênesis capítulo 10. Cus gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra. Foi poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Nimrod é frequentemente associado à construção da Torre de Babel, um projeto que desafiou a autoridade divina. Acredita-se que ele tenha liderado a construção da torre como uma tentativa de unir a humanidade e desafiar Deus, buscando fama e poder. A reputação de crueldade associada a Nimrod também vem de fontes extra-bíblicas, como textos judaicos e interpretações posteriores. Algumas tradições consideram Nimrod como um líder opressor que subjugou seu povo e usou a força para manter seu poder. No entanto, é importante notar que as descrições da crueldade de Nimrod não são tão detalhadas ou concretas quanto as de outros personagens bíblicos. Sua imagem cruel muitas vezes é construída a partir de tradições e interpretações posteriores, baseadas em parte nas implicações de sua liderança na construção da Torre de Babel e nas narrativas sobre seu poder. Nimrod é frequentemente associado à crueldade devido à sua liderança na construção da Torre de Babel e à busca pelo poder. Herodes, o Grande, é um dos personagens mais notórios na história bíblica por sua crueldade e busca implacável pelo poder. Ele é conhecido principalmente por sua participação na história do nascimento de Jesus e por seus atos cruéis durante seu reinado como rei da Judéia. Uma das ações mais cruéis de Herodes foi sua ordem para matar todos os meninos com menos de 2 anos em Belém, após os magos do Oriente terem informado sobre o nascimento de um rei dos judeus. O objetivo de Herodes era eliminar qualquer ameaça percebida ao seu trono, pois ele temia que o recém-nascido pudesse um dia desafiar seu poder. Esse evento é conhecido como a Massacre dos Inocentes e é registrado no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento. Além do Massacre dos Inocentes, Herodes também era conhecido por sua crueldade em relação à sua própria família. Ele executou vários de seus próprios filhos e outros parentes próximos, sob suspeita de conspirações ou ameaças ao seu governo. Essas ações demonstram sua disposição de usar a violência para manter sua posição. Herodes também era conhecido por suas construções monumentais e projetos arquitetônicos grandiosos. Embora essas obras tenham trazido desenvolvimento e prosperidade para algumas regiões, elas também podem ser vistas como parte de sua tentativa de ganhar popularidade e consolidar seu poder. A crueldade de Herodes, o Grande,
É frequentemente lembrada como um exemplo de liderança tirânica e abuso de poder na história bíblica. Suas ações, incluindo o massacre dos inocentes, ilustram os extremos a que algumas pessoas estão dispostas a chegar para manter seu domínio, mesmo que isso signifique infligir sofrimento e morte sobre os mais vulneráveis. O rei Manassés. O rei Manassés é considerado um dos monarcas mais cruéis e ímpios mencionados na Bíblia. Ele reinou em Judá por cerca de 55 anos, sucedendo a seu pai Ezequias. Sua crueldade é bem documentada no livro de 2 Reis, 2 Crônicas e outros textos bíblicos. Manassés foi notório por promover a idolatria e a adoração a deuses estrangeiros, o que incluía a construção de altares e ídolos em todo o reino. Ele chegou ao ponto de erigir altares a Baal e adorar as estrelas, práticas que eram explicitamente proibidas pela lei de Deus. Além disso, Manassés praticou rituais de adoração aos ídolos que envolviam sacrifícios humanos, inclusive sacrificando seus próprios filhos a esses deuses pagãos. Isso é uma demonstração extrema de crueldade e falta de escrúpulos, indo contra os princípios fundamentais da moralidade e da ética. Manassés também perseguiu e matou muitos dos profetas e servos de Deus. O texto bíblico registra que Manassés derramou tanto sangue inocente, até encher Jerusalém de um extremo a outro. 2 Reis capítulo 21. Essas perseguições incluíram a morte de pessoas justas que se recusaram a aderir à sua idolatria e que tentaram permanecer fiéis ao Deus de Israel. A crueldade e a perversidade de Manassés eventualmente trouxeram consequências para o reino de Judá. A Bíblia relata que Deus finalmente trouxe juízo sobre Manassés e seu povo. Ele foi capturado por tropas assírias e levado como prisioneiro à Babilônia, onde se arrependeu de suas ações malignas e buscou a Deus. Mesmo assim, a história de Manassés permanece como um exemplo sombrio de como um líder pode conduzir um povo a praticar o mal e abandonar os princípios éticos e espirituais. Jezabel. Jezabel é uma figura bíblica amplamente conhecida por sua crueldade e influência maligna. Ela é mencionada no Antigo Testamento, especificamente nos livros 1 e 2 de Reis. Jezabel foi a rainha consorte de Acabe, rei de Israel, e é lembrada principalmente por sua promoção da idolatria e por seus atos cruéis em nome de seus deuses pagãos. Uma das ações mais cruéis de Jezabel foi sua perseguição aos profetas de Deus. Ela promoveu a adoração ao deus pagão Baal e, para consolidar sua influência e eliminar qualquer oposição, ordenou a morte de muitos profetas hebreus. Ela usou seu poder para silenciar aqueles que se opunham à sua religião e desafiavam sua autoridade. Além disso, Jezabel manipulou seu marido, o rei Acabe, para tomar posse de terras pertencentes a Nabote, um homem comum. Quando Nabote recusou vender sua propriedade, Jezabel conspirou para acusá-lo falsamente de blasfêmia e, consequentemente, ele foi apedrejado até a morte. Esse ato demonstra sua crueldade em busca de poder e ganho pessoal. A maneira como Jezabel morreu também é um ponto frequentemente mencionado. Ela morreu de uma forma bastante violenta, sendo jogada de uma janela e pisoteada por cavalos, após o domínio de seu marido ter terminado e o juízo de Deus ter sido pronunciado contra ela. À medida que concluímos nossa exploração das histórias das pessoas mais cruéis da Bíblia, somos confrontados com um retrato perverso da dualidade da natureza humana. Essas narrativas sombrias nos lembram que o poder do livre-arbítrio pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, e que nossas escolhas ecoam através do tempo, deixando marcas profundas na história e nas vidas que tocamos. Olhar para esses personagens cruéis é uma oportunidade de autoexame, uma chance de questionar nossos próprios impulsos e escolhas.
As histórias daqueles que se entregaram à crueldade nos instigam a buscar a justiça, a compaixão e a empatia, lembrando-nos de que, independentemente das circunstâncias, cada ação tem um impacto duradouro. À medida que fechamos este capítulo, que possamos usar essas histórias como um lembrete de que somos chamados a buscar a bondade, a resiliência e a transformação interior. Que as escolhas que fazemos moldem não apenas o nosso presente, mas também o legado que deixamos para as gerações futuras.